Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Franciele. E hoje, na verdade, essa semana, eu quero falar sobre coisas muito importantes, porque essa semana é uma semana muito importante para mim, porque no final dessa semana, no dia 26 de outubro, eu estarei completando 30 anos. E se você já me viu comentar sobre esse assunto, sabe que a chegada aos 30, para mim foi um processo bem interessante, porque quando eu fiz 26 anos, eu comentei com a minha mãe, agora eu vou ter só 4 anos para chegar aos 30 anos. E aí a minha mãe, na sua infinita sabedoria, já uma mulher, né, ela disse assim, que besteira isso, Fran. E aí eu lembro quando eu completei 27, eu disse pra ela, mãe, agora falta 13 anos para eu completar 40. Não sei você, assim, mas eu passei muito por essa questão da passagem de tempo, né, de se perceber envelhecendo. E eu lembro quando eu tinha 15 anos e ter 30 anos era um negócio assim, muito distante. Completar 30 anos era um negócio assim, muito distante, que parece que nunca ia acontecer, porque nós somos muito jovens, a gente tem essa sensação de eternidade, sabe? Mas conforme a gente vai passando, e que nem agora eu já percebo alguns fios de cabelo branco, algumas ruguinhas já aparecem, enfim. E pra mim, então, essa semana, ela é uma semana muito importante por conta disso. No final dela, eu estarei chegando aos meus tão temidos 30 anos. E desde já quero te fazer um convite, porque na sexta-feira eu vou postar um vídeo falando sobre 30 coisas que aprendi com a vida, em comemoração ao meu aniversário de 30 anos. Então, já vai aí te organizando para que sexta-feira você possa assistir esse vídeo que foi feito, está sendo feito com muito carinho. Mas bem, vamos ao assunto de hoje. O que eu quero falar hoje? Na verdade, o vídeo de hoje ele vai ser gravado em 2 partes. Eu vou apresentar ele em 2 partes. Então, agora você está ouvindo a primeira, depois eu vou fazer a segunda parte. Sobre o que eu vou falar? Eu tenho algumas amigas que já há algum tempo, né, enquanto elas iam completando 15 anos, ou as filhas das minhas amigas completaram 15 anos, ou às vezes até pessoas que... aniversários, enfim, as pessoas às vezes me convidam para eu trazer uma mensagem, né, trazer algum conselho, alguma mensagem para o aniversariante. E eu estava mexendo nas minhas coisas e eu achei um rascunho do aniversário de uma amiga minha, a Aline, quando ela completou 15 anos. A mãe dela me convidou para que eu fosse lá na festa dela e desse ali alguns conselhos para ela sobre a vida. E eu mexendo nas minhas coisas, eu encontrei o rascunho dos conselhos que eu dei para a Aline já há uns 3, 4 anos atrás. E hoje eu queria conversar um pouquinho contigo sobre estes conselhos que eu dei para ela nesse tempo que passou. Foram 6 conselhos, então hoje eu vou gravar 3 e no próximo vídeo você vai ver mais 3. Então foram estes os conselhos que na festa dela eu passei para ela. Espero que de alguma forma eles possam ajudar você e a mim também. O primeiro foi: viva intensamente. Sabe que quando a gente vai vivendo assim, vai se tornando mais experiente, a gente começa a ter mais cautela para dar alguns passos na nossa vida, cautela que nós não tínhamos antes, quando éramos mais jovens. E às vezes a gente pensa que o viver intensamente é viver de uma forma assim que você não seja tão cauteloso, que você não tenha tanto cuidado ao dar esses passos que você precisa dar. Mas eu entendo, o viver intensamente é você aproveitar ao máximo os momentos que você tem de oportunidade na sua vida. Então, uma coisa importante sobre o viver intensamente não quer dizer que você tem que sair pelo mundo, aproveitar a vida no sentido de ser completamente descuidado com as escolhas que você vai fazer. Mas o viver intensamente é cuidar da tua vida. Alguém que vive intensamente, alguém que se propõe a viver intensamente, é alguém que está disposto a aproveitar ao máximo do que a vida pode lhe oferecer. E há um conselho bíblico no livro de Salmos, no capítulo 144, no verso 4, lá o salmista diz assim, que a nossa vida é como a sombra que passa, os nossos dias são como a sombra que passa, ou seja, a nossa vida ela passa muito rápido. Há uma música do Lulu Santos que ele diz que o tempo, né, ele não volta, ele escorre pelas mãos. E ele fala, vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. É claro que se vamos nos permitir, eu o vejo não como você sendo inconsequente, mas vamos nos permitir aproveitar as situações que estão à nossa volta. Eu vejo, por exemplo, os meus alunos, eles são lindos, mas assim, eu percebo, eles passam muitos anos ali na escola, alguns estão na escola desde o pré, chegaram lá com 4 aninhos. E aí, o
que acontece? E conforme eles vão crescendo, né, vão se tornando maiores, pré-adolescentes, eles começam a odiar fazer tema, odiar a escola, odiar tudo que envolve a escola. Não todos, né, mas alguns. E aí quando eles chegam no último ano, ali na escola, o ano da formatura, ali no segundo semestre do ano da formatura, que eles começam a sentir que realmente está acabando, e eles começam a trazer à tona nos sentimentos deles essa questão da saudade. E alguns até comentam, prof, eu devia ter aproveitado mais o tempo que eu passei aqui. Então realmente, gente, o tempo voa. O tempo voa. E agora, no final do ano, meus alunos, eles estão se formando, uma turma muito querida. Foram meus alunos desde muito pequenos. E agora eles estão se formando. E eu já sinto em vê-los partir, né? Coração de prof apertado. Mas eu vejo o coraçãozinho deles apertado também. No sentido de, a gente podia ter feito mais, aproveitado mais, vivido mais, sabe? Porque realmente o tempo, ele voa, ele escorre pelas mãos. O Lulu Santos tem razão, a Bíblia tem razão. Olha, a gente tem que aproveitar a vida, tem que viver intensamente, porque o tempo, ele passa muito rápido. O segundo conselho, na festa da Aline, que eu comentei com ela, foi o seguinte: cuidado com as tuas escolhas. Eu li uma frase que falava sobre esse assunto, dizia assim, que Deus, ele é muito bondoso, ele deixa você plantar o que você quiser, mas ele também é justo, que você vai colher somente o que você plantou. Então, dentro dessa questão de cuidado com as escolhas, a gente faz as escolhas e essas escolhas, elas nos fazem. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as escolhas que a gente vai fazer. E às vezes são escolhas dolorosas. Às vezes são escolhas que você não queria fazer da forma como você está fazendo, mas elas são necessárias que sejam feitas daquela maneira, porque de um jeito diferente elas iriam te prejudicar. Então a gente tem que ter cuidado com as escolhas, porque querendo ou não, aquilo que a gente planta, a gente vai colher, nós vamos colher. É uma lei, assim como a lei da natureza, na agricultura acontece isso. Plantou, vai colher, e você vai colher aquilo que você plantou. Então, a gente tem que ter cuidado com essas escolhas. E eu vejo isso na minha vida. Em muitas situações, não sei você, mas às vezes você tem que escolher uma coisa pensando no futuro. Porque se você escolher pensando no presente, você escolheria diferente. E muitas vezes a gente escolhe olhando só para o presente. Só que a gente tem que escolher olhando para o futuro, porque depois você vai conviver com aquela escolha que você está fazendo. Ainda dentro da escolha, gente, uma coisa importante, que até que meu pai me lembrou agora, nós somos moralmente responsáveis por aquilo que a gente escolhe. Ou seja, eu sou responsável pelas escolhas que eu fiz, eu não posso culpar o outro, responsabilizar o outro. É minha responsabilidade as escolhas que eu fiz. E quando você se torna moralmente responsável, isso nos deve fazer pensar. Eu não posso pensar assim em escolher sem avaliar consequências, sem avaliar o depois, porque eu sou responsável. E aqui vem uma coisa importante, às vezes a gente escolhe as coisas influenciado pelos outros. Tudo bem, tipo, até você faz uma escolha influenciada pelo outro. O problema disso é o seguinte: quando você faz a escolha influenciada pelo outro, mas você paga o preço sozinho pela escolha que você fez. Entende? Às vezes o outro te pressiona, te fala isso, te fala aquilo, e você acaba indo na onda sem avaliar as consequências para ti futuramente, aí o outro cai fora e tu fica sozinho com a escolha que tu fez. Então, essa questão, quando eu comentei com a Aline, cuidado com as escolhas, era justamente isso, ainda mais ela que estava no comecinho da vida, né? Mas essa questão das escolhas não é só para quem está completando 15 anos, é para quem, como eu, está completando também 30 anos, ou como você, 30, 40, 50, sei lá, 100 anos, por que não? Ela é importante. Ela é importante. Inclusive, deixa eu te comentar uma coisa sobre as escolhas. Hoje de manhã, eu estava no campus aqui da Universidade de Caxias para gravar um dos vídeos que será postado nessa semana, que é o vídeo do meu aniversário, e nós estávamos estacionados próximos a um morrinho. E de repente, quando eu olhei para o lado, assim, eu vi um senhorzinho. Ele devia ter o quê, pai? Eu acho que tem uns 90. Uns 90 anos, porque ele era muito vozinho, assim, cabelo bem branquinho, assim. Mas ele subiu aquele morro correndo, sabe? Ele subiu aquele morro correndo, assim. E até comentei com meu pai, eu disse, nossa, olha ali que legal. Aí tu pensa, ele com seus 90 anos, subindo um morro correndo, é resultado de escolhas que ele fez numa vida toda. Uma vida toda escolhendo cuidar da saúde.
uma vida toda cuidando com a alimentação, uma vida toda fazendo atividade física, uma vida toda cuidando do sono, uma vida toda, entende? Cuidando dos relacionamentos, uma vida toda cuidando dessas coisas. E aí ele com 100 anos, com 90 anos, subindo, correndo um morro, que esses dias eu fui gravar, eu fui gravar, subindo aquele morro, caminhando, lá pelas Santas do Vídeo, eu tava cansada. E o vozinho lá subiu correndo. Resultado de escolhas que ele fez. Então é isso aí, gente. As escolhas, elas estão aí presentes na nossa vida e elas fazem certamente a diferença. E o terceiro conselho, assim, deste vídeo, porque nessa semana tem um vídeo parte 2, que eu vou falar mais 3 conselhos que eu passei pra Aline no dia do aniversário dela. Eu vou te falar agora o terceiro e último desse vídeo, que é: tenha objetivos. Gente, a nossa vida, ela ganha um sentido, um significado, um valor diferente quando eu tenho objetivos. Eu acho fantástico, eu já citei isso 1 milhão de vezes, eu falo isso nas palestras, quando eu vou pregar, em alguns sermões eu comento sobre isso, porque isso pra mim, assim, é muito importante. Lá na Alice no País das Maravilhas, quando a Alice tá perdida e ela encontra o gato aparece 2 vezes só, e uma dessas vezes é nesse momento, e o gato pergunta pra ela, se ela fala pro gato que ela tá perdida, e ele pergunta pra ela pra onde ela quer ir, e ela fala que ela não sabe, e ali o gato solta, assim, uma das frases que devia, fixar na nossa mente, assim. Ele fala assim: olha, quem não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que saber pra onde a gente tá indo, sabe? A gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida. Isso é fácil? Não, não é fácil. Isso exige da gente esforço, exige da gente foco. E é só você perder o foco, você perde o seu objetivo. É fato, parece assim que as duas coisas, elas estão ligadas, sabe? Foco, se eu tenho foco, eu tenho o objetivo. Ou na verdade, se eu tenho objetivo, eu tenho um foco. Na verdade, eu acho que uma coisa constrói a outra, se você parar pra pensar. Então, assim, a importância dos objetivos na nossa vida. A gente é movido a objetivos. Eu só consigo sair do lugar quando eu tenho um objetivo. Quando eu não tenho um objetivo, eu não tenho por que me mover. E aí, o que acontece comigo? Eu entro na zona de conforto. E entrar na zona de conforto é suicídio emocional, social, suicídio do nosso progresso. Tu entrar na tua zona de conforto é acabar com a tua possibilidade de crescimento, de melhora, de se tornar mais do que tu já é, em todas as áreas, em questão no trabalho, nos relacionamentos, enfim. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque se você não tem objetivos, você não tem metas, você não tem coisas que te mova, que te faça sair do lugar. E quando eu faço sair do lugar, não tô falando só em questão financeira, tô falando em questão de relacionamentos, com a tua família, com as pessoas, questão profissional, falando sobre tudo. Você tem que ter coisas, metas que te façam caminhar, ir adiante. Porque se você não tem, vai acontecer com você o que eu acabei de dizer. Você vai entrar na zona de conforto, e entrar na zona de conforto é acabar, é destruir com a tua possibilidade de crescimento. Por que você acha que... Você já para pensar por que muitas pessoas, muitos dos que chegam ao sucesso, antes eles ouviram vários nãos, antes eles fracassaram? É difícil você encontrar alguém que chegou no sucesso sem nunca fracassar, sem nunca errar. Na verdade, se tu parar pra pensar, eu não conheço alguém, se você souber, deixa aí na descrição aí, alguém que chegou ao sucesso sem ter cometido algum fracasso, sem ter cometido algum erro, sabe? Semana passada eu estava pesquisando algumas coisas sobre pessoas assim que, né, subiram, e encontrei a história do Bernardinho, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Atualmente ele é técnico de um time do Rio de Janeiro, não é técnico da Seleção Brasileira. Mas na época que ele jogava, ele era reserva, ele era o substituto, né, do William. E na época o William era top, era muito bom e tal. E o Bernardinho não conseguiu ter o espaço que o William teve nas quadras naquela época. E o William, ele ficou em alta uns 2, 3 anos, assim, o William ficou em alta. Mas o Bernardinho, o que ele fez? Nessa situação ele percebeu que o cara tinha espaço dentro da quadra. E ele começou a perceber que ele, Bernardinho, era bom fora da quadra. Então ele começou a se dedicar e cuidar no sentido de se tornar um técnico. E aí, se a gente parar pra pensar, o Bernardinho, ele ficou em alta quantos anos? Ele foi campeão como técnico da seleção feminina, seleção masculina. O cara é top, sem falar que hoje é um baita de um palestrante. Você ouvir uma palestra dele custa muito caro, escreveu livros. Então, assim, o que a gente aprende com isso? O cara, na situação que ele estava, ele tinha um objetivo, ele queria ser o melhor.
Entende? Então, não deu para ser o melhor dentro da quadra, então serei melhor fora da quadra, mas serei o melhor. O que aconteceu com ele? Ele estava disposto a se mover em direção a um objetivo. Não ficou na zona de conforto, sabe? Ele podia ter ficado na história apenas como o substituto do William. Mas hoje em dia, se você parar para pensar, as pessoas sabem quem foi Bernardinho ou quem é Bernardinho. E alguns, para saber quem foi o William, vão ter que dar uma pesquisada. Entende? Então, aí é que está a importância da gente parar e pensar. E muitas das pessoas que se tornaram bons, talvez poderiam ter sido melhores se não tivessem se conformado com onde já chegaram. Então, os objetivos, eles são importantes, eles nos fazem nos mover. E tem um comentário que o meu pai fala, que eu acho assim fantástico e acho que se aplica aqui. Ele fala assim: quando você for atirar assim, você mira nas estrelas para acertar pelo menos na copa das árvores. A gente tem que sonhar, gente. Tem que sonhar alto, tem que sonhar lá em cima e trabalhar para chegar lá em cima, para você pelo menos conseguir, sabe? Chegar um pouquinho mais. Então, deve haver em nós essa atenção em relação aos objetivos. Eles são importantes e fazem parte da nossa felicidade. Espero de verdade ter ajudado você com esses 3 conselhos que eu passei. Luto com eles também e procuro colocar eles em prática na minha vida. Eu sei que são conselhos que podem fazer diferença. E também sei que se você colocar em prática, certamente você será mais feliz. Um grande beijo pra você e nós nos vemos na quarta-feira com a parte 2 desse vídeo. Tchau, tchau!